Olá pessoal, meu nome é Arthur. Hoje a gente está começando mais um episódio do Pod Juris, que é o nosso podcast jurídico da UniRN, que a gente trata sobre temas relacionados ao direito constitucional. No nosso programa de hoje, a gente vai tratar sobre os princípios fundamentais da Constituição Cidadã de 1988, logo nos primeiros artigos, do 1º ao 4º artigo. Hoje eu estou com a participante Vitória Xavier, que vai explicar um pouco mais alguns pontos do que significam esses fundamentos. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, Arthur. Obrigado pelo convite. Aqui estamos em mais um episódio do Pod Juris. Somos alunos de Direito Constitucional, ministrados pelo professor Marcelo Maurício, no terceiro período da faculdade da UniRN. Do que se trata, primeiramente, a princípio, do que vamos começar a falar? A gente vai começar pelo primeiro artigo, que ele apresenta os fundamentos da República Federativa do Brasil. O que é que exatamente estabelece esse primeiro artigo? O que é que ele diz? É de extrema importância falarmos sobre os primeiros artigos da Constituição Federal, porque ele faz com que a gente tivesse uma base de tudo que vamos ver adequadamente ao decorrer do nosso curso. E o primeiro artigo, o artigo 1, ele define que o Brasil é um Estado democrático de direito e traz consigo 5 fundamentos principais, que é a soberania, onde mostra que o Brasil é um país independente para tomar tanto decisões internas como externas, a cidadania, onde garante que o povo possa tomar decisões políticas e sociais para o país, e a dignidade da pessoa humana, e reconhece o valor de cada ser humano e protege os seus princípios, sua integridade, sua prioridade de ter consigo mesmo, valores sociais de trabalho e de livre iniciativa da classe econômica, da classe dos trabalhadores, da liberdade econômica, do pluralismo político, que assegura as diversidades de ideias, porque estamos em um mundo, hoje em dia, muito diversificado. Então é como se fosse isso tudo um alicerce do que a Constituição vai trazer em todo, na verdade, seu corpo em si, né? É como se fosse uma base, o tronco da árvore. Então uma base. É como se fosse o tronco da árvore, é a base do nosso modelo de Estado e a convivência dessa sociedade, que é justamente inspirada pelo constitucionalismo contemporâneo, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. A gente vai mostrar aqui uma imagem da Segunda Guerra Mundial que fala justamente sobre esse artigo 1. Bom, indo para o segundo artigo, ele vai tratar sobre a separação dos poderes, a tripartição dos poderes. Por que isso é tão importante, Vitória? Porque a gente sempre precisa limitar. Se eu tiver um trabalho maior que o seu, nós não iremos conseguir. Tem que ter uma tripartição de poderes. O artigo 2, ele diz justamente sobre isso. Diz que os poderes da União, eles têm que ser independentes e harmônicos entre si. Quais são esses poderes? O legislativo, o executivo e o judiciário. Porque essa separação ela é totalmente fundamental para evitar um abuso extremamente de trabalho meu e garantir o equilíbrio. Que cada um tem uma função específica. O legislativo, ele faz as leis, o executivo aplica elas e o judiciário julga conforme temos as leis de nossos países. Então, um não pode sobrecarregar o outro. O direito tem regras e exige balanças. Ou seja, o poder ele não fica tão concentrado na mão de uma pessoa só, né? A gente não entra num estado, por exemplo, ditatorial, num estado de autocracia. A gente faz uma separação dos poderes de uma forma que a gente tenha um balanceamento de poder, de suas funções entre eles, certo? Certo, exatamente. Isso protege que o cidadão tenha um governo mais justo e equilibrado. Montesquieu ele defendia justamente isso, que era a separação dos poderes para evitar o abuso da autoridade e garantir a liberdade dos indivíduos. Isso foi uma conquista liberal. Teve a estadunidense, mas a francesa foi uma das mais faladas, além da estadunidense também. A estadunidense foi uma das mais faladas, além da francesa. Bom, indo para o terceiro artigo. O que é que esse terceiro artigo ele vai tratar? Dos objetivos fundamentais da nossa República, certo? E o que é que ele vai nos dizer, Vitória? O artigo 3 ele estabelece o Brasil como uma nação, que ele traz 4 grandes objetivos. E quais são esses 4 grandes objetivos? Que é constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, fazer a erradicação da pobreza e a marginalização, que é reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem-estar de todos, como a raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de descriminalização. Ou seja, o Estado brasileiro tem deveres bem claros em relação à justiça social, ao desenvolvimento do país e toda uma forma de proteger os seus cidadãos, certo? Certo. É como se falasse justamente sobre o Estado Social de Direito, onde devemos ter maneiras sociais,
maneiras de dignidade da pessoa humana, juntando, mesclado justamente com o que eu falei a princípio, sobre o tronco da nossa Constituição. Certo. Por fim, a gente tem o artigo 4º, que ele vai tratar um pouco mais sobre a nossa relação com outros países, a relação à soberania do Brasil. Alguns princípios que vão orientar a nossa política externa. O que é que esses princípios falam? Quais são esses princípios? Os princípios do artigo 4, eles são extremamente importantes para a Constituição brasileira, porque fala não só da nossa Constituição, mas da nossa relação com outros países. Fala sobre a nossa independência nacional, para tomar nossas tomadas de decisões, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os Estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos, a concessão de asilo político e o parágrafo único ainda fala sobre a integração com os países da América Latina. Então o Brasil vai se comprometer, desde a sua Constituição, justamente com esses princípios que trazem a paz, a cooperação, o respeito entre as nações, a integração entre as nações, principalmente as latino-americanas, certo? Sim, é uma forma de garantir o que o Brasil ele se envolve em muitos conflitos e traz justamente os valores éticos e democráticos. Um exemplo disso é a não intervenção, onde o Brasil, durante a crise da Venezuela, que é um país vizinho, ele preferiu não se comprometer diretamente em assuntos internos, prevalecendo justamente a defesa da paz. A gente vai colocar aqui umas fotos sobre a Venezuela. E o Brasil também liderou a missão da paz na ONU do Haiti, ajudando na estabilidade e reconstrução do país sem uso de força ofensiva, que isso é justamente um princípio da defesa da paz. E Marcelo Novelino, entre uma das aulas nossas de constitucional com o professor Marcelo Maris, ele disse que a paz é um direito fundamental e toda nação precisa dela justamente em relações internacionais. Bom, muito bom. Em resumo, fazendo um grande resumo do que a gente falou aqui, os artigos 1º ao 4º da nossa Constituição, eles vão tratar justamente das bases, os princípios fundamentais que vão regir toda a nossa Constituição, todos os valores do nosso Estado. Eles vão tratar da estrutura de poder, dos objetivos nacionais, das nossas diretrizes de política internacional, tudo isso. Eu agradeço muito, Vitória, pela sua participação. Só mais uma coisa, no artigo 3º, eu acho que eu esqueci de mencionar com você, mas hoje em dia nós temos muitas coisas que não tínhamos antigamente, que é uma das obras de Vincent van Gogh, que fala sobre comedores de batata, que mesmo que eles trabalhassem muito, eles ainda não tinham 3 refeições ao dia. Que isso fala justamente sobre o artigo 3, que fala sobre o Estado Social de Direito. Hoje temos um salário mínimo, temos INSS, que são garantias fundamentais no nosso Estado Social. Vou deixar mais uma foto aqui. E só para encerrar, né? Muito obrigada por ter me chamado, obrigada por sua disponibilidade e estaremos juntos nos próximos vídeos. Eu que agradeço pela participação, muito obrigado e até o próximo vídeo.